Silvestre. Boa noite a todos. Boa noite, Alisson. Olá, Cleide, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui? Tudo bem com Tudo bem, você? graças a Deus. Vocês me ouvem bem? Muito trabalho. Sim, Oi? bastante, bastante. A rotina de vigilância sanitária é bem intensa e ainda mais à frente aí de dois municípios, fica dobrado, né? É muita correria mesmo. A pergunta que não quer calar. Muitas multas e interdições? Algumas, né? Sempre, Cleide, assim, a vigilância sanitária ela tem um papel prioritariamente educativo, mas infelizmente alguns casos que são recorrentes, alguns teimosos, né, acabam por Ah, receber sim algumas multas e estão passíveis sim de interdições. é, infelizmente é assim, né? Então, o Alisson, ele é, como eu falei, ele é coordenador da vigilância sanitária, ele é médico veterinário, ele é especialista em segurança alimentar e vigilância sanitária, ele é mestre em ciência animal e faz parte da comissão de higiene de alimentos. Mais alguma coisa, Alisson? Não, é isso mesmo, né? Eu me formei na UFAL, terminei o curso em 2016. Assim que terminei o curso, cheguei a passar numa residência voltada à inspeção de alimentos lá em Teresina, no Piauí. Acabei não optando pela residência, voltei para fazer o mestrado também e fiz o mestrado junto com a pós-graduação e, em seguida, recebi o convite também para ingressar na comissão de higiene de alimentos do CRMV, né, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado de Alagoas. Arrasou. Aqui a Manu. Ai, gente, não enxerga direito sem o óculos. Alguém falou aqui, ele é um sucesso. Ele é um sucesso e ele é a pessoa que vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então, vão mandando aí as dúvidas e ao final da live, assim, quando ele terminar de falar, as coisas que são mais relevantes, porque uma live é muito curta para abordar um assunto tão amplo, né? Ao final da live, nós vamos respondendo aí algumas perguntas de vocês. Já vai anotando aí a pergunta e durante a abordagem do Alisson sobre o assunto, se vocês tiverem dúvidas, já vão anotando também para perguntar para ele, Ué. tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora já vai dando coração aí para o Instagram entender que essa live é relevante para entregar para mais pessoas. Já vai mandando aviãozinho também a quem possa interessar, né? Então, essa live tem grande benefício para vocês, porque ela visa trazer todas as informações que vão deixar vocês seguros do ponto de vista do recebimento de multas e interdições da vigilância sanitária. Como não receber, né? E como não receber a multa, o que fazer para você trabalhar de forma segura e não ter medo da fiscalização sanitária. Então, é o que eu digo, olhar o fiscal da vigilância sanitária como seu Perfeito. aliado, né, Alisson? Um aliado, uma pessoa que vai te ajudar. Então, ele ajuda as pessoas orientando essas pessoas. Mas, como ele falou, tem os teimosos. E esses teimosos, eles respondem legalmente de outra forma, através de multas, interdições. E daí, o Alisson tem toda a palavra agora para abordar o assunto aí. Ele vai falar um pouquinho é, o que tem acontecido nos últimos meses, né? Fica aí com a Tá palavra. joia. Daqui a pouco eu te faço umas perguntas aqui que o pessoal mandou, umas perguntas bem cabeludas. Tranquilo, tranquilo. Cleide, inicialmente eu gostaria de explicar um pouco o que é a vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária ela tem por função um conjunto de ações que visa eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde da população. Então, quando você recebe a visita da vigilância sanitária no seu estabelecimento, essa visita ela se dá por alguns motivos. A primeira você pode estar passando ali, é uma simples inspeção de rotina, onde a vigilância sanitária ela tem a sua programação, né? Ela conhece, ela faz no início do ano, geralmente, o mapeamento dos estabelecimentos existentes naquele município, e aí ela monta a sua programação e passa a visitar esses estabelecimentos rotineiramente, né? A segunda forma de você receber uma vigilância sanitária no seu estabelecimento, e essas sim, essas que vocês se preocupam mais, acredito eu,
que seja quando o estabelecimento recebe uma denúncia, né? E aí, nesse caso, a vigilância sanitária, com certeza, ela já vai procurar defeitos, né? Ela vai em Ela já, cima do erro. Ela vai... ela já acata, ela já acata aquela denúncia como algo verdadeiro, né? Se alguém denunciou, é porque Alguma certamente coisa existe tem. alguma coisa. Como eu faço parte da vigilância sanitária de 2 municípios de interior tem algumas particularidades, né? Interior existe muita... às vezes um próprio concorrente denuncia. A gente tem esse olhar também, porque nem toda denúncia ela é de fato como foi denunciada, né? É preciso averiguar aquela situação Verdade. para ver se ela é procedente ou não. Já aconteceu algumas situações em que a gente chega no estabelecimento e aquela denúncia não é exatamente como foi denunciada. Porém, o fato de você receber a vigilância sanitária no seu estabelecimento, você torna-se ali passivo de ser notificado por uma outra situação que você nem estava imaginando, né? Então, Não necessariamente a denúncia, né? exatamente, a Motivo vigilância da denúncia. sanitária, ela ir a um local, ela, se for por conta de uma denúncia, tudo bem, ela vai averiguar aquela situação denunciada, mas ela vai aproveitar a visita e vai olhar o estabelecimento como um todo. E eu falo para vocês que a inspeção da vigilância sanitária, ela começa na porta do estabelecimento, antes mesmo da porta do estabelecimento, né? A área externa, onde aquele estabelecimento está instalado, ela já está sendo inspecionada, digamos assim, né? E aí a gente Já entra avaliando, vai né? Já adentrando. chega avaliando. É nessa hora que você vê, é nessa hora que você vê os proprietários correndo, né? Não, vamos tentar. E assim, mantenha calma, é o que a gente orienta sempre. Mantenha calma, porque o nervosismo, para quem está ali para inspecionar, demonstra uma certa insegurança. Às vezes não está nem assim tão absurda coisas. Às vezes é uma falta de orientação que realmente está precisando ali, mas a pessoa, ao ficar nervosa demais, geralmente ela acaba entregando algo mais, né? Eu já tive um cliente que exatamente assim, ele não sabia o que falar. Então ele acabava falando demais, entregando outros pontos. Acontece, acontece. Ó, gente, tá vendo? A receber a visita do fiscal da vigilância sanitária é um pouquinho pior do que receber a visita da consultora, viu? Perfeito. Então, Porque o meu papel é exclusivamente orientar. O dele é orientar e exato. fiscalizar. Então ele já entra avaliando, né? Aliado a isso, Então, Freire, é bom, eu gostaria de ressaltar a importância do tratamento em que o empresário, o proprietário daquele estabelecimento, ele dá à equipe de vigilância sanitária. Então, assim, a gente já aconteceu várias vezes de chegar no estabelecimento, se apresentar como vigilância sanitária e o proprietário ficar com piadinha ou ficar menosprezando a presença da equipe ali. E ele não sabe o risco que ele está correndo, né? Então, assim, não tem com noção. certeza se for o caso ali de ser aplicado uma multa, uma penalidade naquele empresário, naquele comerciante, com certeza ela vai ser agravada por essa situação. Verdade. Isso é assim, desacatar, por exemplo, a polícia. Ninguém faz isso, Pois é. né? Medo de quê? De ser preso. Desacatar o fiscal da vigilância sanitária, você está querendo levar uma multa, né? Está querendo levar uma multa. Não é o nosso objetivo, né? É aquilo que eu falei no início da live. Não é o que a gente quer, porém, há situações em que se faz necessário a aplicação dessas penalidades. É isso aí. Olha, uma pergunta que mandaram aqui é quais são os principais motivos? Olha, o pessoal aí que tem negócio de alimentação, se liga aí que alguns desses motivos podem acontecer aí no estabelecimento de vocês. Às vezes o empresário comete o erro sem saber, né? Simplesmente por falta de orientação. Por isso que nós estamos aqui para fazer essa orientação. Então, o pessoal quer saber quais são os motivos, os principais motivos que são causadores de multas e interdições.
Eles precisam saber disso para não cometer esse erro. Perfeito, vamos lá. Eu acredito que a maioria do pessoal que está aqui na live são empresários do ramo de alimentação, tá? Então, um dos principais motivos de denúncias, né, que a vigilância sanitária recebe e faz com que ela vá até o estabelecimento é a prática de comercializar produtos fora de validade. É talvez o cargo-chefe aí de denúncias, né? No ranking, no top 3, ela está em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, gente, a forma como são armazenados esses produtos, tá? É comum, não é normal, mas é comum. Eu ouvi essa fala dela. É normal. Oi? Eu tenho visto seus vídeos, Cleide, lá no seu feed, e tem uma fala sua que diz assim, é normal, mas não é comum. Que é o fato de... Acontece, mas não é normal, né? Acontece, mas não é normal. E olha, é gritante a quantidade de empresários que fazem isso, que estão correndo sério risco de sofrer uma penalidade. Desligar refrigeradores, freezers durante a noite para economizar energia. Isso é um grave problema. Exatamente. Gente, quando você está fazendo isso, você está causando danos ao seu alimento, né? O alimento que está ali para ser comercializado. E essa prática, ela dá sinais, né? Ela dá sinais no alimento. Que aquele alimento ele já foi descongelado, já foi congelado, descongelado e congelado novamente. Tá? Então, não cometam esse erro. Isso é um grave erro. Você pode estar sofrendo uma penalidade até gravíssima nesse caso. Tá? Quando a vigilância sanitária chega, Cleide, no estabelecimento e ela começa a identificar os erros, você imagina que vem todo tipo de desculpa do mundo. Né? Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Gente, essas desculpas, elas tinham que ser vistas antes da visita da vigilância sanitária. Depois que a presença da vigilância sanitária já se instalou ali no seu estabelecimento, agora é hora de parar, reconhecer os erros, ouvir atentamente as orientações que a vigilância sanitária vai passar e, dentro daquele prazo que vai ser estipulado, você se adequar àquela situação. Tá? Exatamente. Olha, esse é um ponto muito importante, porque ficar no papel de defesa, Exato. né? Fica no papel de defesa, então ele não reconhece o erro. Se não reconhece o erro, como ele vai consertar? Se ele não vê aquilo como um erro, né? Mas essa questão que você falou do descongelamento dos alimentos durante a noite é muito comum. E como o Alisson bem falou, os alimentos eles dão sinais sim. Por exemplo, é aquele hambúrguer que mudou a coloração, mudou o cheiro, né? Mudou o sabor. E o cliente vai voltar lá, vai voltar na sua padaria e dizer, olha, comprei um hambúrguer ruim, mas está dentro do prazo de validade. O que aconteceu? Muito fácil essa. Descongelou durante a noite. Né? O que nós temos observado, assim, falando do consumidor de modo geral, é que o consumidor ele tem ficado cada vez mais exigente. Então, o consumidor ele torna-se um fiscal da vigilância sanitária também. Não oficial, mas ele torna-se um fiscal. E olha, eu posso te falar com certeza, a maior penalidade para um comerciante, para um empresário, é esse boca a boca que é feito entre a própria população, porque se você vai a um estabelecimento, você se depara com um alimento estragado, você se depara com um alimento em péssima condição de armazenamento, ele vai fazer esse boca a boca e, com certeza, as pessoas não vão querer ir nesse local. Né? Então, outra coisa que a gente observa muito, a falta de organização dentro de um estabelecimento. Não tem um fluxo. O produto chega pelo mesmo lugar que sai, os funcionários, ele não sabe por onde começa. Se de repente acontece um problema, o que é que ele vai fazer? Ele não sabe. Então, assim, ele não tem estabelecido na cabeça dele um manual de boas práticas, né? Que é muito importante. Às vezes, sim, está guardado. Está engavetado. Às vezes ele tem documento e não faz. Não serve nada. Está guardado. O manual de boas práticas ele é um documento individualizado, né, que vai estar ali para descrever
vê as operações que são feitas dentro daquele estabelecimento e eu já peguei, copiou, colou. Às vezes acontece. Manual de boas práticas de um estabelecimento copiado e colado de outro, que não tinha nada a ver. Né? Cada manual, assim, copiou e colou apenas para dizer que existia, né? Mas isso também é levado em consideração pela vigilância sanitária. Então, o funcionário, vamos lá, cabelo grande, unha grande, barba grande, né? No caso É o básico. Isso, básico. No caso das mulheres, esmalte, né? Brinco, adornos, pulseiras, esse tipo de coisa, dentro do local de trabalho, deve ser evitado, né? E o bendito celular. Esse é um problema. E eu vou mais a fundo, Fred, e falo de coisas mais simples ainda. O simples hábito de lavar as mãos. Muitas vezes é uma atitude que é negligenciada pelos trabalhadores. Eu sei lavar as mãos, né? Então, coisa simples, quem não sabe lavar as mãos. Mas aí você vai ver como está sendo feita essa lavagem de mãos e percebe que está totalmente inadequada, né? E aí, essa não lavagem correta das mãos acaba em prejudicar um alimento, tá? E aí, isso assim, são talvez as mais graves, o que mais a gente recebe de denúncia. Olha, eu fui no estabelecimento, o funcionário estava com a barba grande, as pessoas observam o tempo todo, observam o tempo todo o que está sendo feito, né? Hoje a gente observa uma tendência em estabelecimentos do ramo alimentícios de dar mais transparência, de dar mais visibilidade ao consumidor. Alguns restaurantes já possuem não é uma parede, mas um vidro, onde o consumidor ele consegue visualizar toda a dinâmica que está acontecendo ali naquela cozinha. Né? E isso dá mais segurança para o consumidor. Ele vê o que está sendo feito ali dentro daquele estabelecimento. Né? É verdade. Aí, quando você falou assim, um dos principais, o top número 1, né? Que é prazo de validade. Aí você observa, você consegue identificar logo essa irregularidade assim que entra, né? Frente de loja, padaria, lanchonete. Aí ele vai verificar ali o balcão onde são armazenadas as bebidas, os alimentos, os queijos, os frios, de modo geral. E daí ele nem entrou ainda na sua produção. Se encontrou irregularidade lá na porta, essa irregularidade ela já vai ser notificada, já vai ter uma penalidade, né? Imagina lá dentro, o que está acontecendo lá dentro da sua produção. Aí o fiscal ainda vai entrar na sua produção para verificar algumas coisas erradas. E algo que ele falou muito importante foi do fluxo, né? Fluxo do processo. Então, as pessoas abrem os negócios alimentícios, por exemplo, eu já vi, Alisson, cozinhas, pizzarias que é só a cozinha. Mas essa cozinha com as portas abertas ali, aquela porta de rolo, tipo, aluga um pontinho pequeno, que só tem uma porta de rolo, uma entrada e uma saída, e nesse local ele faz a cozinha e deixa aberto. Ali é só uma cozinha, né? Cadê o restante do local que vai garantir a segurança do produto? Então, um local como esse, ele está dizendo assim, bem-vindo, fiscais da vigilância sanitária, venham aqui me aplicar uma multa. Infelizmente, né, gente? Mas veja que é por falta de informação, né? Às vezes a pessoa não tem informação para... por isso que nós estamos aqui. Agora, veja só, tem outra pergunta aí, que é muito relevante que o pessoal fez, e é assim, qual o valor da multa? Importante a gente falar. Importante a gente falar do valor da multa, né? As pessoas ficam curiosas em relação aos valores. Gente, primeiro é importante a gente entender que as multas elas são classificadas em leves, graves ou gravíssimas, tá? Dependendo do Código Sanitário do município em que você está instalado, essa multa ela pode ser maior, pode ser um pouco menor, tá? Mas ela fica ali em uma média, uma multa
uma multa leve, né? Digamos assim, que é uma multa, uma infração onde não ofereça tantos riscos assim, é mais uma questão, faltou um simples detalhe, algo que não vai prejudicar a saúde da população, você pode sofrer uma multa a partir de R$ 180. Então, uma multa leve de 180 a R$ 1.900. Já não começa a ficar tão leve assim, né? Então, de 180 a R$ 1.900, uma multa considerada leve. Uma multa grave, ela vai estar ali a partir de 1.901 até R$ 7.600. Então, e uma multa gravíssima, aquela que, poxa, merece interditar, ele vai ser interditado aquele estabelecimento, ele precisa, está faltando muita coisa, a população está correndo um sério risco consumindo produtos desse estabelecimento, ele vai receber uma multa gravíssima a partir de R$ 7.601 até mesmo R$ 19.000. Então, as multas elas podem estar aí de 180 até R$ 19.000, dependendo do município onde o estabelecimento está instalado. Até R$ 19.000. Veja só, R$ 19.000 é dinheiro, né? Com certeza. Não é? E daí as pessoas elas falam assim, não vou adequar porque é caro. Adequar é muito caro. E às vezes não é. É mudança de um processo. A forma de fazer, a forma de manusear é trocar os equipamentos de lugar para não ter contaminação cruzada. É uma organização, né? Que vai fazer total diferença. É aquele detalhe. É um detalhe que vai fazer você receber uma multa ou não. O pessoal que já está mandando aqui algumas perguntas. Vamos lá, Mas antes, olha, alguém tem alguma dúvida sobre o valor da multa, gente? Leve, moderada e grave, né? Isso, É assim? leve, grave, moderada não, e grave. leve, grave e gravíssima, tá? Leve, Isso, grave e gravíssima. exato. Tem moderada, não, é grave mesmo. Leve ou é grave ou É gravíssima. grave. Isso. Olha, quando o estabelecimento alimentício ele recebe uma interdição, ele colocou lá na porta, interditado, primeiro que as pessoas falam, né? E sai no Instagram, e sai nos jornais, sai em todos os lugares. Antes que seja verificado a veracidade dos fatos, já foi o nome do cara para honrá-lo. E uma coisa que ele vem construído há tantos anos, há tanto tempo, com muito sacrifício, e daí ele mantém a família com aquilo, ele mantém os familiares dos funcionários com aquele negócio, e quando ele recebe uma interdição, ele fica impossibilitado de comercializar. E daí nós chegamos em outra pergunta, nos prazos. Quando a vigilância sanitária ela interdita um local, os prazos são diferentes, né? Pode ser interditado por dias, por meses, como Vai é? depender muito, Pedro, do que levou aquele estabelecimento a ser interditado. Tá? Então, a vigilância sanitária ela vai observar o grau de risco para a saúde da população, ela vai avaliar o grau de complexidade daquela... Às vezes é uma reforma que o cara precisa fazer. Né? Ele não tem estrutura mínima para funcionar. Então, é preciso readequar toda a estrutura do local e isso, além da multa, né, ainda vai gerar esses custos de reparos que precisam ser feitos. E só para corroborar com isso que você estava falando, que depois da multa aplicada, já sai em mídia social, até você se justificar dizendo que não era bem assim, né? A gente tem observado em redes sociais a atuação do pessoal da Vigilância Sanitária de Maceió. Maceió tem sido uma referência nacional em atuação da vigilância sanitária. Aí o bicho pega. O bicho pega mesmo, né? E não tem desculpa. Não tem desculpa. Foi lá, identificou o erro. Identificou uma coisa que está chamando muita atenção, vocês devem ter acompanhado no noticiário toda semana. Vigilância Sanitária de Maceió apreende 700 quilos de produtos de origem animal. 300 quilos. Todo final de semana tem operação da Vigilância Sanitária. Por que será que se dá isso? Produto de origem duvidosa, você não sabe qual é a origem daquele produto. Que é mais barato, pode estar né? correndo risco de estar
comercializando um produto clandestino, né, que você não sabe a procedência daquele alimento, né? Fabricação de linguiças caseiras, entendeu? Então, tudo isso está levando a vigilância sanitária a ficar cada vez mais atenta e ir em cima desses estabelecimentos. Então, respalde-se. Procure. A gente sabe que a legislação, são muitas leis, é muita coisa, muita informação. Eu não consigo. Eu sei que o meu estabelecimento, às vezes, é até pequeno, mas tem muita coisa. Gente, procura ajuda. Quer saber? Quer ser amigo da vigilância sanitária? Quer ser amigo da vigilância? Olha a dica, Cleide. Quer ser amigo da vigilância sanitária? Procure a vigilância sanitária antes que ela chegue até você. Procure ajuda. Isso. Eu não quero ir para a vigilância sanitária porque eu tenho medo de você chegar lá e eles já vão diretamente no meu estabelecimento. Procura a Cleide. Mito. Procura. Mito. Né? Trazer uma live de mitos de verdade. Vocês têm que abrir os olhos, né? A lei está aí. Eu quero trabalhar com alimentos. Quer trabalhar com alimentos? Tudo bem, você vai trabalhar com alimentos, mas você precisa entender que existe uma legislação ali por trás e que você precisa estar atento. Né? Não tem essa desculpa, não sabia. Não sabia, não. Você está se propondo a trabalhar com alimentos, você tem que entender que existem as legislações que estão ali por trás dela. Que existe. E vai ser cobrado por isso. Perfeito. Né? Olha, então, quando a pessoa tem alguma dúvida a respeito do estabelecimento e faz uma ligação, olha, tem um estabelecimento alimentício, tem uma pizzaria, e eu tenho dúvida nessa questão aqui, eles vão orientar, né? Mesmo que ele pergunte, qual é o seu estabelecimento, o que você faz, mas primeiro ele vai orientar. E existe um outro processo aí, que é em relação ao alvará. O alvará é um dos documentos exigidos, né? Então, para que seja liberado esse alvará, a vigilância vai visitar. Então, é bom que você esteja adequado antes dessa visita, até pela questão financeira mesmo. Existem alguns pontos que precisam ser corrigidos, mas se você vir corrigindo aos poucos, não vai ser tão impactante quanto o fiscal fechar seu estabelecimento e dizer que você só tem 5 dias. Aí, em 5 dias, você vai mudar a estrutura, você vai mudar a iluminação, fiação elétrica, vai instalar pias. Então, o custo vai ser muito alto. A interdição, só para fazer uma ressalva, a interdição ela pode ser parcial ou pode ser total. Tá? Eu posso, enquanto vigilância sanitária, dependendo se eu identifico um risco em determinada área, eu posso isolar aquela área. Porém, é bom que a gente deixe claro que a partir do momento de uma interdição parcial e a vigilância sanitária passa a receber denúncias de que aquele comerciante ele está utilizando aquele espaço em que foi interditado, ele vai incorrer aí num crime, ele está descumprindo uma lei e aí a interdição total vem, né? Ela vem. É verdade. Tem empresários que fingem que não está acontecendo nada e continua funcionando, né? Então a penalidade é muito maior. Perfeito. Olha que o Jefferson falou assim, o pessoal do ramo de alimentos alimentícios, se erra alguma coisa, é minha visão, viu, gente? Se está na dúvida, procura a vigilância sanitária em relação ao seu comércio, exatamente. Então, uma das coisas que você falou, eu prestei muita atenção, foi em relação à higienização das mãos, foi logo no início, e esse é um dos pontos exigidos na legislação, que seja instalada uma pia exclusiva. Por favor, reforce isso, porque eu digo aos funcionários, eu digo aos empresários, olha, tem que ter 2 pias, tem que ter uma pia de serviço e uma pia de higienização das mãos. Lady, você tá doido que eu não vou instalar uma pia de higienização das mãos? Reforça esse negócio aí, Alisson, para todo mundo saber que precisa ter a pia de higienização das mãos. Higiene nunca é demais. Quê, né? Higiene nunca é demais. Né? Então, é preciso que ali na área de produção exista essa pia exclusiva para a lavagem das mãos. Né? É preciso para aumentar ainda mais a higiene do manipulador, né? E evitar, assim, que ocorram contaminações cruzadas, né? Que haja ali naquele local a transmissão de patógenos que possam carregar ali uma doença para um consumidor posteriormente. Exatamente.
Exatamente. Olha, agora que a gente entrou na produção, entramos na produção, Vamos né? lá. O que é avaliado dentro de uma produção de alimentos durante uma visita da fiscalização Cleide, a sanitária? gente já começou falando, né, dos funcionários, isso é muito importante a gente levar. Existem outras coisas, tá? Não é só a questão da apresentação do funcionário, mas a vestimenta em que esse funcionário está ali compondo é preciso ser de cor clara, né? É preciso que o Sim, funcionário... essa é uma das Isso, dúvidas mesmo. preciso, Alisson, precisa ser branco? Não necessariamente, tá? Mas precisa Precisa ser ser claro, claro. né? Por que clara? Porque a cor clara, assim que ficar sujo, ela vai revelar ali. Não, eu estou precisando ser trocado, né? Essa roupa aqui não pode mais ficar aqui. Então, por esse motivo, a recomendação é que a vestimenta dos funcionários da linha de produção seja de cor clara. Outra coisa que a gente observa bastante na linha de produção é a condição do ambiente. Como é que esse ambiente está? Paredes. Tá? Essa parede ela é lavável? É impermeável? O piso possui rachaduras ou não? Ele está íntegro? Né? Precisa fazer algum reparo? Dependendo do que seja a sua produção, tem declive, né? Para que então tudo isso, o declive para que facilite a lavagem, né? O líquido da limpeza ali. Explica melhor o declive. Explica melhor o O, declive, Adson, o por favor. desnível, gente, No piso, né? ele é utilizado em alguns estabelecimentos para que estabelecimentos que precisam de uma lavagem com maior frequência, que a água ela escorra, né, e não fique empoçada dentro da linha de produção. Tá? Então, não pode ocorrer. Então, continuando. Havendo a presença de ralos que sejam sinfonados, né? Sanfonados, não pode. Então, são detalhes que a vigilância sanitária vai observar. Uma outra coisa, gente, de modo geral, que também a vigilância sanitária está atenta, é em relação ao controle de pragas. Né? Muito estabelecimento acha que ter um Baygon dentro do estabelecimento é suficiente para eliminar essas pragas. Não é, tá? Não é. É Baygon e cola-rato, né? O É o mesmo efeito. cola-rato, inclusive, ele configura um crime de maus tratos aos animais, tá? Então, Ai, meu Deus! cuidado aí Fiquei nervosa. cuidado com o cola-rato, tá? É preciso, gente, contratar uma empresa que faça a desratização, se for o caso, que faça a detetização para que proteja o seu estabelecimento. Uma outra coisa que chama bastante atenção é a questão das lixeiras, tá? Lixeira, gente, tem que ser daquelas automáticas. Você pisa, ela abre. Eu não posso ter contato com a lixeira, principalmente na produção, né? Então, eu estou ali, manipulo o alimento, pego na tampa da lixeira, volto com o meu alimento de forma alguma. De forma alguma, não posso ter. Então, a lixeira, ela deve ser automática. Pisou, ela abre e aí eu a utilizo, tá? Sem o contato Exato. manual, né? Isso é muito comum, viu? Comum. Outra coisa, Muito outra comum. dica que a gente pode estar dando é em relação ao armazenamento desse lixo que é gerado, do resíduo que é gerado pelo estabelecimento. Eu tenho um quartinho, eu recebi uma denúncia recentemente, não vou falar, claro, o nome do local, nem o município, mas a gente foi até o local, o proprietário falou que as condições de armazenamento do lixo dele eram as melhores, porque era isolado do estabelecimento, tinha porta, o pessoal tinha acesso, fazia limpeza constante, aquela coisa toda, né? Na teoria tudo é lindo. Quando a gente chegou no local, o proprietário acompanhando a gente, ao abrir, foi uma surpresa para ele. E eu fiquei mais surpreso ainda porque ele me demonstrou que não sabia o que estava se passando dentro do estabelecimento dele. Tá? Então, a cena foi a pior possível. Rato, Ai, meu Deus. rato, barata, rato não, ratazana que parecia, eu acho que tem gato que é menor que aquele rato que eu vi. Gabiru, como chama? Do grandão mesmo. Então, resto de ossos jogados, soltos, dentro daquele... Tudo bem, era um depósito, mas o lixo estava todo solto. Então,
condição de armazenamento nenhum daquele lixo. Então, a proliferação de pragas ali, tanto de rato quanto de barata, escorpião, que a gente sabe que um chama o outro, não é verdade? Então, era intensa. Então, com certeza, esse cidadão ele foi notificado e foi penalizado. Esse não tinha como escapar, né? Então, esses casos são mais comuns do que a gente pensa, tá? São mais comuns do que a gente pensa. A gente lida com situações... meu Deus do céu, se a gente for começar a listar aqui o que a gente vê de situações, você vai na geladeira, abre a geladeira de um restaurante. Tenso. Quando você abre a geladeira do restaurante, você vê ali resto de feijão, com resto de carne, com que você não, nem ela mesma sabe quando foi preparado aquele alimento. Então, não tem identificação. Não tem uma etiqueta. Se você perguntar a ela, talvez ela não saiba nem o que é que tem dentro daquela bolsa. Entende? É verdade. Então, assim, e às vezes a gente percebe mesmo que é falta de informação, né? É falta de conhecimento daquela pessoa que acha, veja só, a cozinha de um estabelecimento não é a cozinha da sua casa. Ai. Não é a cozinha da sua casa. Então, tudo bem. Não, na sua casa. Gente, eu gosto desse negócio aí. Na sua casa, tudo bem, meu amigo. Você pode cozinhar da forma que você acha que deve ser. Mas, a partir do momento em que você se propõe a ofertar um alimento para a população, ofertar um alimento para outrem consumir, né, você tem que saber que existem legislações que você precisa estar atento e cumprir essas legislações. Tá? Muito importante isso. Exatamente. Muito importante. O pessoal está ouvindo bem o Alisson, porque alguém comentou aqui que o áudio estava sem áudio. Alguém responde, por favor, se está ouvindo bem o Alisson. Voltou aí o áudio do Alisson. Fala aí, Alisson. Olá, pessoal. Estão ouvindo, pessoal? Você me ouve, Pedro? Estão ouvindo bem? Alguém comentou que você estava sem áudio. Desculpa. Mas aqui para mim está normal. Tá ok para mim também. Olha aqui, ó. Alguém comentou aqui. Deixa eu ver os comentários aqui, viu, Alisson? Certo. Alisson, quantas vezes na semana ou por mês aquele estabelecimento tem que ter o pessoal do controle de pragas? E o Jefferson, né, que fez a pergunta. Jefferson, as empresas que fazem detetização, geralmente elas dão um prazo de garantia para aquele serviço que foi feito. Então, às vezes a gente acha que é caro, um serviço caro, porque... Não, mas não. Você tem existem prazos de validade de 3 meses, salvo engano. Né? Então, você faz um serviço de detetização, é colocada toda uma estrutura naquele estabelecimento, e aí, por 3 meses, você recebe um certificado, e esse certificado é o que você vai apresentar à vigilância sanitária, caso você receba uma visita. Tá? Aí, nesse ponto aí do controle de pragas, algumas empresas acreditam que somente o controle de pragas é suficiente. Então, se a vigilância sanitária chegar e tiver o controle de pragas em dia, tá ok. E não é bem assim, né? Veja, tanta coisa que ele já abordou aí, não é só o controle de pragas. E veja que, por exemplo, um controle de pragas que está em dia a cada 3 meses. Então, tem empresas que o controle de pragas vai mensalmente, dependendo da região que ela está, né? Há um maior... Existem mais pragas. Então, algumas fazem o controle mensal e mesmo assim tem pragas. Mas alguns erros podem estar acontecendo lá dentro para que ocorram essas pragas. Aí não adianta ter um controle de pragas, ok? Se lá na manipulação, por exemplo, esse cara que você interditou, ele estava guardando lixo, né? Se ele estava guardando lixo, o controle de pragas jamais será eficiente para ele. Nesse sentido, não tem como. Bem assim, em relação... Tem uma moto teimosa por aqui. Em relação à higienização dos equipamentos, né? Tem empresas que os funcionários não higienizam porque vai usar amanhã. Não, amanhã pela manhã eu já vou estar aqui de novo, então eu vou limpar não. Aí deixa a maceira suja, deixa as bandejas sujas. Controle de pragas jamais será eficiente. De cortar, cabo de faca, de madeira, né?
Ai, meu Tudo Deus. isso, tudo isso a gente observa ainda, infelizmente. E as pessoas acham que é bobagem. Não, eu gosto dessa faca do cabo de madeira porque ela é mais afiada, ela é mais amolada, Colher de colher pau de também. pau, né? Então, mas é preciso, Cleide, que nós orientemos essas pessoas, porque às vezes ela aprendeu assim. O pai e a mãe dela, a avó cozinhava daquela forma. E é Aham. mais uma vez aquela coisa, né? A gente ressalta mais uma vez. A cozinha do estabelecimento não é a cozinha da casa. A Não é gente a coisa de casa. tem que estar Vou assim. até colocar essa frase assim lá no post, fixá-lo, porque tem que lembrar sempre disso, não é? Existem regras Uma para. dica que a gente que eu posso dar para o pessoal que está aí nos assistindo, Pedro, que é empresário, que tem seu comércio, quer ganhar pontos com a vigilância sanitária, no, lá na pia, lá, primeiro, tem uma pia exclusiva lá para lavagem das mãos, tá? Opa! Segundo, coloque um popzinho, o pop é o procedimento padrão, né? Então, coloca ali como deve ser feita a lavagem dessas mãos, tá? Coloca um lembretezinho lá no Bacana. banheiro também. Então, assim, esses lembretes que você vai dando para o seu próprio funcionário, por mais que ele saiba, por mais que seja a rotina dele, ele faz aquilo ali todo dia, mas a vigilância sanitária, ao chegar e se deparar com aquela situação ali, ela demonstra que o empresário, Verdade. ele está tentando. Ele está tentando. Às vezes Exatamente. pode estar tendo uma falha com o funcionário dele ali, mas ele está fazendo a parte dele. Então, isso é importante, né? Isso é importante que o empresário esteja atento. Daí a importância dos treinamentos de boas práticas, né? Que também é um dos requisitos exigidos e é uma documentação também. Eles precisam atestar. Existia o treinamento nessa empresa em boas Isso. práticas. Aí ele vai. O Givaldi Cleide, ele está perguntando como deve ser feita a defesa ou a impugnação, tá? Então, a partir do momento em que o estabelecimento ele é notificado que ele recebe uma penalidade, ele tem direito à defesa em contraditório, tá? Então, é aberto um processo administrativo e aí aquele caso vai ser investigado. Vamos lá, ele tocou num ponto importante. Veja só, quantos de vocês que são empresários, que são comerciantes, deixam no seu estabelecimento uma amostra de contraprova, né? Vamos lá. Um consumidor foi para o seu estabelecimento, consumiu um passaporte, um sanduíche, e aí ele foi na vigilância sanitária e fez uma denúncia, né, que consumiu um produto do seu estabelecimento e passou mal e teve que ir para o hospital, enfim. E aí a vigilância sanitária vai até o seu estabelecimento e vai averiguar tudo aquilo que ele relatou, vai verificar como está a sua produção. E para sua defesa, seria muito importante que você tivesse uma amostra daquele produto que você preparou no dia anterior. Mas essa, infelizmente, é uma Exatamente. prática que os empresários não costumam fazer. Não é Né? a vida. Não É costumam verdade. fazer. E aí, meu amigo, você acaba se complicando. Né? Porque, assim, seria um instrumento de defesa seu que você não tem. Então, você vai ter que demonstrar por A mais B com manual de boas práticas, né? Porque não é só o fiscal chegar. Às vezes o pessoal acha que é a vigilância sanitária chegar lá e ele falar de boca. Não, eu treinei meu pessoal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá, meu amigo, mas a gente quer ver o papel. Infelizmente, tem que Aham. ter ali o papel. Então, Precisa você vai comprovar. apresentar um manual de boas práticas, quando foi feito um treinamento com esse seu pessoal, né? Então, tudo isso serve de contraprova também para que você possa fazer essa defesa. A defesa ela é feita junto ao próprio setor de vigilância sanitária do município, tá? Exatamente. Muito importante essas palavras, Alisson. E assim, alguns empresários podem dizer assim, não, eu trabalho com muita qualidade. Então, se você trabalha com muita qualidade, seus funcionários são orientados a trabalharem com muita qualidade, existem os controles. Daí nós chamamos de controle da Controle de qualidade. qualidade. Não é assim, Alisson? Esses controles eles precisam existir, precisam ser armazenados para que quando você tiver receber uma denúncia, alguma coisa, esses controles serão usados a seu favor.
Então, são ferramentas poderosíssimas que muitos empresários não têm, ou Não se tem, faz, não fazem bom uso. não faz. Né? Assim, deixa guardado lá, deixa no computador. Olha, finalizei seu manual de boas práticas. Você volta lá e não está rodando. Não está rodando, então ele não está constituindo prova a favor. Vai ficar só na palavra, então não vai valer a palavra. Né? Outra coisa, viu, Cleide, que às vezes passa despercebido, a questão da qualidade da água, que é Sim, do estabelecimento. Então, a água que você utiliza na sua linha de produção é potável? Né? Você tem um controle dessa água ou é uma água de poço? Às vezes acontece, a gente chega sim. num estabelecimento, inclusive é uma das atribuições da vigilância sanitária também, é o monitoramento da qualidade da água, e aí você chega num estabelecimento, a água pode não ser clorada, ou ainda tem cloro em excesso, tá? Então, principalmente em bebedouros, né? Mercados maiores, às vezes tem mercado que coloca ali um bebedouro. E aí a vigilância sanitária, ao verificar a cloração daquela água, percebe que ela está num nível elevado. Então, isso também você precisa ficar atento. A limpeza da caixa d'água passa despercebido. Né? Quando foi feito? Aí Tá. você pode falar assim, mas eu fiz a limpeza da caixa d'água. E cadê o papel? Quando e E o como? papel? Cadê a Cadê prova? o registro? Né? É importante É, você ter esse registro. A data que foi feita a limpeza, quem fez a limpeza, quando vai ser a próxima, como foi feita, que sanitizante foi utilizado, né? Quando vai ser a próxima. Então, essas informações é preciso e são importantes para o fiscal. exatamente. O Paulo Vianes comentou aqui: geladeira enferrujada, freezer todo descascado, teto sem forro, cheio de teia de aranha. Ai, meu Deus, eu fiquei nervosa, viu, Ô, Paulo Paulo, a Vianes? gente vai ter que entrevistar esse estabelecimento aí, viu, Paulo? Ai, meu Deus. Não, me chama primeiro para fazer a adequação, depois tu chama o fiscal. É Não é verdade. assim? E depois manipuladores sem EPI, é isso aí. É verdade, Paulo. É isso aí. Deixa eu ver aqui, aí você vê. Ai, meu Deus. Tá tudo certo? Ai. Deixa eu ver aqui, mas alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. Acho que alguém comentou, meu Deus. Aqui, o Leonardo tá perguntando assim: eu até sigo as normas, mas meus funcionários não obedecem. Gente, licença, viu? Meus funcionários não obedecem quando não estou perto. Ai, meu Deus, isso é muito comum, viu, Alisson? O que fazer? Olha, sabe qual é essa questão? Eu posso comentar Sim, por essa? favor. Às vezes, o empresário ele fica com a informação só para ele, né? Então, por exemplo, quando recebe uma consultoria de segurança de alimentos, eu trato só com ele. Então, ele não permite que faça uma reunião com todos e faça um treinamento de só para mim que eu mesmo vou aplicar. E não é assim. Para que você coloque as ferramentas para rodar e para que as informações elas fluam de forma padronizada e rotineiramente, é preciso que toda a equipe ela saiba, ela detenha daquele conhecimento e que a coisa aconteça sem a sua presença, né? Então, às vezes, o empresário ele sofre isso mesmo, mas por um errinho, não transmitir a informação para o colaborador ou transmitir de forma inadequada. Por exemplo, cobrando, mas não explicando os motivos que vai fazer com que dê alguma coisa errada ali, né? Então, esse é um dos pontos muito importantes também. Tem outra pergunta aqui na caixinha que diz assim: a visita por denúncia é agendada ou é de surpresa? Essa é com Vamos você. lá. Por surpresa, né? Aí ninguém vai avisar, eu tô Meu Deus, chegando é de aí. Ó, surpresa. ajeita É aí, de ajeita que eu tô chegando. Não é assim. Né? Cleide, é uma realidade nos municípios. é, não existe assim um prazo. Recebi a denúncia hoje. A vigilância tem tantas horas para ir até aquele local. A vigilância geralmente ela tem uma programação, ela cumpre a sua programação, mas eu particularmente como coordenador nesses dois municípios
a gente dá prioridade às denúncias. Então, meu amigo, se você for denunciado, em um dos dois municípios, tá ouvindo? Ah, tá tranquilo. Se você, Ouvindo, alguém tá me ligando, como assim? se você for denunciado em um dos dois municípios em que eu estou atuando, a ordem para as equipes é de que a gente dê prioridade a essa denúncia. Sabe por quê, Cleide? Porque se a gente deixa muito tempo dessa denúncia, a gente pode acabar perdendo a prova, né, a matéria de que aquilo que ele falou está acontecendo de fato. Então, Exatamente. receber a denúncia num prazo de até 48 horas, geralmente a gente consegue atender. Geralmente, dentro de 48 horas, a gente consegue atender. Só que é surpresa da mesma forma que você não sabe que foi denunciado. Sim. Né? Então, a vigilância sanitária, É ela vai verdade. chegar lá, ela não vai ligar para você, ô, fulano, não, eu estou indo aí, tem como a gente marcar um dia? Não, não é assim. Ela vai até o seu estabelecimento. Tá? Eu estou vendo aqui que o Givaldo perguntou também como é que é feito o pagamento dessa multa, né? Givaldo, Sim. a multa, ela é dada, né, por um fiscal sanitário, mas a gente orienta que os municípios tenham um fiscal de postura, tá? Que ele vai junto ao setor de tributos do município emitir uma guia para que seja gerado esse pagamento. E, detalhe, pague. Não, Ai, meu Deus. você tem Pague, você por tem favor. direito à defesa em contraditório, né? Como eu falei, existe um prazo para pagamento dessa lei, não é vencimento final do mês, não, você tem um prazo mas se esgotou todos os seus recursos, todas as suas defesas, né? Você incorre em débito. Então, você pode acabar incorrendo, inclusive, em uma ação judicial. Tá? E aí você pode ter os seus bens bloqueados por conta dessa multa que foi gerada. Tá? O seu Olha CNPJ fica só. ali em débito. Né? Já pensou a multa máxima de R$ 19.000? Aí o Alisson disse, pague. Pague a multa. Melhor que receber a Gente do multa, céu, olha, vamos ficar atentos. melhor que receber a multa é se organizar, né, gente? Parar para ver onde está errando, E buscar corrigir. ajuda, né, para corrigir esses erros, né, para que não chegue ao ponto de receber uma multa como essa. O Vitor, VR Refrigeração, falou aí que todos os edifícios brasileiros, conforme a Lei 13.589 de 2018, serão obrigados a fazer a manutenção de seus sistemas de ar-condicionado. É o que determina essa lei. Então, é importante também a manutenção dos ar-condicionados. Né? A cada 6 meses, a gente pede não, está na lei, que seja feita ali as manutenções preventivas desses aparelhos, tá? Ai, ô Alisson, essa eu sei, mas eu vou perguntar. Ventilador pode? Não pode, de jeito nenhum, tá? Por que não pode? É importante a gente falar. É importante a gente falar porque não pode. Principalmente na linha de produção, né, Cleide? Quando você está ali preparando alimentos e você tem um ventilador direcionado para você, isso acontece muito, sabe onde? Onde vocês acham que acontece isso? Padaria. Padaria, Meu Deus do céu. que é quente pra caramba. Padaria, a gente sabe verdade. que é muito quente. E aí o pessoal acaba colocando ventiladores tanto no balcão de vendas, direcionado ali para o vendedor, e também na produção. Não pode, gente. Você está ajudando os micro-organismos a se deslocarem de um lado para o outro, fazendo aquela verdadeira festa. Contaminando, né? É verdade. Tem outra pergunta aqui, deixa eu te fazer, viu? Depois de quanto tempo fechado eu posso reabrir? Ele foi interditado. Depois de quanto tempo ele pode reabrir? Isso, eu acho que essa pergunta a gente falou anteriormente, está muito relacionado ao que levou àquela interdição, tá? Então, A gravidade, primeiro, você tem que se adequar, né? Então, para você reabrir, você vai precisar se adequar àquilo que foi colocado ali na notificação da vigilância sanitária, né? Primeiro, você precisa se adequar para poder pensar em reabrir o estabelecimento.
É isso aí. Olha, o nosso tempo está acabando. Meu Deus, como foi rápido! Eu acho que nós temos 2 minutos apenas. Eu quero falar para todas as pessoas que acompanharam a live que fiquei muito feliz com a presença do Alisson aqui, a presença de vocês também, ajudando com as perguntas para que as coisas fiquem mais esclarecidas e você não chegue a receber uma multa dessa, R$ 19.000. Aí ele diz o quê? Parcela, pelo Não, amor de Deus, é parcela essa importante a gente multa. falar. Se você procurar pagar essa multa, que a gente espera que você não receba, mas que se você corra atrás para pagar, tem desconto. Eu não quero que chegue a esse ponto, mas Não, por favor. existem formas de negociação, é claro. Tá? Então, eu vou deixar esses 2 minutinhos aí para você resumir, se despedir do pessoal. E de antemão, eu quero, se a live cair, eu quero agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz em receber o fiscal da Vigilância Sanitária aqui para esclarecer as dúvidas do pessoal aí, para que eles não venham a receber uma multa nem uma interdição. Né? Então, as palavras finais são Eu suas. agradeço o espaço, né, poder falar um pouquinho da nossa rotina da vigilância sanitária, abrir os olhos, né, de todos os empresários que busquem ajuda, se não sabe o que está fazendo, se acha que está cometendo algum erro, procure ajuda antes que a vigilância sanitária chegue ao seu estabelecimento. Procure a vigilância sanitária, procure consultores, assim como a Cleide, que está aí para ajudar vocês, tá? E dessa forma a gente vai garantir produtos de qualidade para a população, que é esse o nosso objetivo, né? Prevenir doenças, prevenir riscos à saúde dos consumidores. Muito obrigada, Alisson. Obrigada a todos vocês pela presença. Deixa eu aproveitar assim até o último minutinho, ver se tem alguma pergunta que não foi respondida. Tá, gente? E já daqui a pouco a live cai. Meu Deus, está uma hora. Qualquer dúvida, o meu direct está à disposição. Caso eu não dê tempo de eu não respondi alguma dúvida, vai lá no meu direct que a gente tenta tirar essas dúvidas também, tá? Perfeito, perfeito. Pode mandar a dúvida para mim, que eu abri a caixinha também da live. Aí, quem não foi respondido, a gente vai responder lá na caixinha daqui da CTA e na caixinha lá do Alisson Torres. Quem não segue o Alisson, aproveita a live aqui, já vai seguir o Alisson também. E você precisa desse aliado aí para não sofrer nenhuma interdição, nenhuma multa, né? Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Alisson. Nos vemos nas próximas lives aí, nos próximos encontros, nos vídeos. E vamos embora trabalhar na adequação aí para que você não venha sofrer nenhuma penalidade. Boa noite a Boa todos noite, gente. e muito obrigada pela presença. Até mais, gente. Até mais.